Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 49. Continuando com nossa série dedicada às leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegamos finalmente ao ponto em que vamos contemplar as entradas ou capítulos 12, 13 e 14 do livro 5º da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, você pode conferir o trecho que será lido aqui embaixo pela descrição, na tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Muito bem, então vejamos o que Marco Aurélio diz de si para si neste ponto das suas meditações. 12. Qual a natureza das coisas que o vulgo considera bens, podes tu avaliar por isto. Se um homem concebe coisas verdadeiramente boas, como por exemplo o juízo, a temperança, a justiça, a coragem, é certo que não poderá aplicar-lhes a tantas, e aqui trata-se de um verso de Menandro, o grande expoente da chamada Comédia Nova, que diria o seguinte: crê-me, há tantas coisas preciosas em ti, que delas estás cheio até as tuas latrinas. Porque tal não conviria. Mas se concebe as tais coisas que o vulgo considera bens, acolherá facilmente como de espirituosa aplicação o dito do cômico, porque lhe faria sentido. E o próprio vulgo encara a diferença de modo semelhante. Se assim não fosse, o dito não ofenderia o tal homem, nem seria por ele rejeitado. Enquanto que, aplicado à riqueza e a todas as vantagens que garantem uma existência mole e ruidosa, aceitamo-lo como apropriado e espirituoso. Vai, pois, mais longe e pergunta a ti mesmo se deves estimar, se deves considerar bens reais as coisas a que se pode aplicar o dito do poeta, que o seu possuidor delas está cheio até as suas latrinas. Muito bem. Aqui se trata de uma argumentação não filosófica por parte de Marco Aurélio, em que ele vai usar um verso ou um dístico de Menandro para medir os reputados bens, na opinião dos mais numerosos do vulgo, e contrastá-los com aquilo que a filosofia, e sobretudo a filosofia estoica, ensinava como bens. Este dito tem sentido se os bens de que nós estamos falando são coisas que acabam entulhando uma casa, um lugar, um recinto, a ponto de impedir que as latrinas sejam usadas. Ao passo que esses outros bens, que são os verdadeiros, na opinião dos estoicos e de Marco Aurélio, incluído aí, não entulham nada porque são bens interiores, não tomam espaço porque são bens que estão na alma humana. Então lembremos-nos de que um dos axiomas da escola estoica, uma das ideias centrais do estoicismo é de que a virtude é o único bem, de que as outras coisas que são consideradas bens são, na verdade, os chamados indiferentes, que podem ser indiferentes preferíveis ou não preferíveis, que podem ser, sim, perseguidos, buscados, desde que não em prejuízo da virtude, da excelência, das características morais interiores. E aqui Marco Aurélio, para ilustrar a si próprio a ideia de que os bens interiores são muitíssimo superiores aos bens reputados exteriores, vai se valer deste dito jocoso, engraçado de Menandro, que dá conta do fato de que aqueles que acumulam demais, no final das contas, não têm nem mesmo onde guardar tanta tralha. Acabam tomando até mesmo as suas latrinas, os seus banheiros, os lugares onde se aliviam com as suas riquezas. Qual a natureza das coisas que o vulgo considera bens, podes tu avaliar por isto. Se um homem concebe coisas verdadeiramente boas, como por exemplo o juízo, a temperança, a justiça, a coragem. Este é um trecho bastante interessante porque é um dos raros momentos em que Marco Aurélio faz referência
a uma ideia estoica tradicional, que é a das 4 virtudes, algo que passou para mesmo a tradição cristã, né, como a das 4 virtudes cardeais. São virtudes que os próprios pagãos já discutiam na visão cristã. Quem começa com essas 4 virtudes são os estoicos, movidos ali por uma ideia que é esboçada, se não me engano, na República de Platão, por Sócrates. Mas eles trocam, né, o que era ali Sofia por Frônesis, isto é, o que era uma sabedoria, tanto teórica quanto prática, por uma sabedoria prática. Então aqui se diz de fato Frônesis, Sofrosyne, Dikaiosune e Andreia. Isto é, em vez de juízo, que não é uma boa tradução, a prudência ou sabedoria prática, a temperança ou moderação, a Dikaiosune, que é evidentemente a justiça, e a Andreia, que é aquilo que é próprio do aner, que é próprio do vir, do homem viril, que é traduzido aqui como coragem, mas também pode ser traduzida como fortaleza, que inclui tanto a ideia de ir contra os perigos, quanto a ideia de resistir a adversidades. Então tudo isto são bens de fato no entendimento estoico, e não são coisas que entulhariam uma casa, impedindo que as latrinas fossem usadas. É certo que não poderá aplicar-lhes o há tantas coisas preciosas em ti que delas está cheio até as tuas latrinas. Então este dito não faria sentido nenhum se nós tomássemos os bens verdadeiros, os bens que são manifestações daquela virtude, daquela areté, de que os estoicos falavam, que os estoicos identificavam como o verdadeiro e único bem, porque apenas bens falsos, bens supostos, bens que são objetos capazes de obstacular o movimento humano é que poderiam fazer sentido dentro da frase de Menandro, né? Porque tal não conviria, então isso não faria sentido. Mas se concebe as tais coisas que o vulgo considera bens, acolherá facilmente como de espirituosa aplicação o dito do cômico. Faria sentido se estamos falando dos bens que o vulgo considera como tais, mas que na verdade não são bens, são indiferentes. E o próprio vulgo encara a diferença de modo semelhante. Se assim não fosse, o dito não ofenderia o tal homem, nem seria por ele rejeitado. Então o próprio vulgo tem uma certa crítica, tem um certo espírito crítico e vê, por vezes, o absurdo que é tomar essas coisas por bens. Enquanto que, aplicado à riqueza e a todas as vantagens que garantem uma existência mole e ruidosa, aceitamo-lo como apropriado e espirituoso. Então o próprio vulgo veria o problema de um uso errado desta máxima, e o vulgo dá risada da comédia de Menandro. Menandro era um autor popular, é por isso que Marco Aurélio está colocando aqui os mais numerosos, o vulgo. Vai, pois, mais longe e pergunta a ti mesmo se deves estimar, se deves considerar bens reais as coisas a que se pode aplicar o dito do poeta, que o seu possuidor delas está cheio até as suas latrinas. São de fato bens esses que são anunciados como tais pelo vulgo, ou são indiferentes, injusta e inveridicamente tomados como bens? É uma pergunta que Marco Aurélio deixa aqui de si para si, e você consegue imaginar, evidentemente, uma casa obstaculada pelas suas riquezas, pela sua acumulação, né? Hoje nós temos até mesmo pessoas que acumulam objetos sem importância nenhuma. O consumismo é tão forte que já existe o fenômeno dos acumuladores, aqueles que guardam lixo e coisas fechadas sem uso dentro de casa, né? Em inglês são os hoarders. Então imagine só se de fato fosse possível fazer isso com os bens interiores, né? Não é possível. Os bens interiores entram no indivíduo, modificam esse indivíduo, tornam-se, digamos assim, a natureza desse indivíduo, mas não são coisas entulháveis, não são coisas que criam obstáculos propriamente. 13. Forma e matéria. Eis os dois elementos de que me componho. Nenhum deles se aniquilará no não ser, como nenhum deles de lá proveio. Assim, cada parte de mim mesmo se converterá, por transformação,
em qualquer parcela do mundo, e esta, por seu turno, numa outra parcela do mundo, e assim sucessivamente até o infinito. É por igual transformação que eu existo, e meus pais existiram, e sucessivamente regressando até ao outro infinito. Nada absolutamente me impede de pensar deste modo, até na hipótese de o mundo ser regido por meio de revoluções regulares. Mais uma vez, Marco Aurélio coloca, com a sua pena de si para si, a necessidade de meditar acerca da transformação perpétua das coisas, acerca da metamorfose contínua que sofrem as coisas, inclusive ele, inclusive as partes em que ele está composto. Aqui coloca-se forma e matéria, né? Na verdade, esta forma é o, digamos assim, o princípio causal, né? O princípio formativo, o princípio formal, ou ainda o princípio eficiente, que pode ser mais ou menos identificado a alma que também é material. Então existe algo nele que é de uma matéria mais sutil, a tal da alma, que está em íntima ligação com o logos divino que governa o universo e permeia tudo quanto existe. Então há esta forma, há esse princípio eficiente, este princípio formativo, e a matéria propriamente dita, que é o corpo. Ele é formado destas duas coisas, forma e matéria, eis os dois elementos de que me componho. Eu sou feito disto, destas duas coisas. Nenhum deles se aniquilará no não ser, como nenhum deles de lá proveio. Então aqui a ideia de que não existe o não ser, não existe uma criação ex nihilo, e nem um destino para o nada daquilo de que somos feitos, daquilo que nos compõe. Nossa alma e nosso corpo se transformarão em outras coisas assim que exalarmos nosso último suspiro. E esta alma e este corpo já foram outras coisas anteriormente. Então nós estamos numa cadeia de transformações e de metamorfoses que é ininterrupta e que vai acontecendo à medida que o universo se expande, se desenvolve, floresce. Como já se disse antes, nós somos formados de poeiras de estrelas, né, de poeira de estrelas. Somos formados daquilo que certas estrelas já usaram e expeliram do seu núcleo. Isto se transformou na nossa matéria mais sutil ou mais crua. E isto que nós somos se desfará e se transformará em outras coisas. E é necessário ter um olhar natural para estes fenômenos e não julgá-los como um absurdo, escandalosos, injustos, nada disso. Assim, cada parte de mim mesmo se converterá por transformação em qualquer parcela do mundo, do cosmos, do universo. Então, nós hoje temos este corpo em si é dinâmico, porque é formado de células que se renovam, né? Nascem, morrem, se reproduzem, nascem, morrem, se reproduzem. Uma hora este metabolismo cessa, nós somos decompostos e nos transformamos em outras coisas. E esta, por seu turno, numa outra parcela do mundo. Então as coisas vão se transformando e se transformando. Há ciclos naturais que explicam essas transformações. E assim sucessivamente até o infinito. É por igual transformação que eu existo. Então eu me transformei nisto que sou hoje por transformações do meu princípio causal, formativo e da minha própria matéria, né? Então, tanto as causas e efeitos quanto a matéria criaram esta realidade humana que sou eu, que deixará de existir futuramente. E sucessivamente regressando até outro infinito. Então há mudança em tudo, né? Veja-se o carimbo heraclítico aqui, né? A impronta, né, como se diz, a pegada heraclítica aqui, muito forte. Nada absolutamente me impede de pensar deste modo, e é necessário pensar deste modo, entender que nós estamos numa cadeia de transformações infinitas e inescapável, né? Até na hipótese de um mundo ser regido por meio de revoluções regulares, quer dizer, até
na hipótese de o cosmos se destruir e se reconstruir todas as vezes, né? Isso também, para nós, é indiferente, fundamentalmente. Para nós é indiferente, como uma série de coisas que a ciência atual nos trouxe, por exemplo, que daqui a pouco mais de 4 bilhões de anos haverá uma colisão entre a nossa galáxia, que é imensa, e uma outra galáxia muito grande do nosso grupo local, que é Andrômeda, e isso vai alterar muito todas as coisas em ambas as galáxias. É como uma batida de duas grandes carretas, mas nós não estaremos aqui, e nem nossos descendentes, muito provavelmente. Então, sabendo-se disso, nossa vida é ínfima, é diminuta, e não é algo que esteja na medida do ser humano propriamente dito. Mas nós podemos saber dessas coisas, podemos estudá-las, evidentemente, e ver como a estabilidade relativa deste planeta, na verdade, é uma instabilidade permanente, é uma ilusão. 14. A razão e a lógica são forças que se bastam a si próprias, e as operações que delas derivam. Partem, pois, de um princípio próprio, e caminham para o fim que se propuseram, ou hoje em dia se preferiria a que se propuseram. Eis porque as atividades deste gênero são denominadas direitas, kartorthoses, para indicar que seguem em linha reta. Aqui uma meditação mais breve, que fala da razão e da arte do raciocínio. Fala-se do logos e da técnica humana, que é uma derivação deste logos. O logos e a techne logike, isto é, a técnica lógica. São forças que se bastam a si próprias as operações que delas derivam. São coisas que por si só são puras, são direitas, são retas. Partem, pois, de um princípio próprio e caminham para o fim a que se propuseram. E a boa lógica é aquela em que se vê desde o início, um argumento até o seu fim, até a sua conclusão. A lógica reta é a melhor possível. Da mesma maneira, o pensamento reto é o melhor possível. Eis porque as atividades desse gênero são denominadas direitas, para indicar que seguem em linha reta. E isso nos lembra também o final do livro 4, a entrada 51, que foi assim traduzida por Dona Virgínia de Castro Almeida. Segue sempre o caminho mais curto, e o mais curto é o que mais se harmoniza com a tua natureza, o de falar e proceder sempre segundo os preceitos da mais sadia razão. Tal procedimento livrar-te-á de cuidados e lutas e de qualquer cálculo ou vaidade. É simplesmente a dimensão moral da retidão que está ali colocada, aqui a dimensão racional de uma espécie de retidão que está colocada. Então, o raciocínio direto e o comportamento direto são coisas que têm relação e são algo que nós devemos buscar. Então, a razão e a harmonia com a natureza são, no fundo, a mesma coisa. O comportamento reto e o pensamento reto, no fundo, têm grande estreiteza entre si. Estão estreitamente ligadas ambas as coisas. Muito bem, era o que eu tinha a lhe dizer por este vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau!